Olá pessoal, bem-vindo ao canal Cristocêntrico, Cristo no Centro, e hoje vamos falar sobre construção, destruição e reconstrução. Vamos falar desses tópicos, Quando Deus edifica, quando Deus permite quebrar e quando Deus restaura a sua presença em nossas vidas. Aí vamos começar com construção. Quando falamos de construção, lembramos logo de Salomão, quando ele constrói o templo do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, a aliança dele com o povo, tá? E tudo começa com uma obra que Deus inicia em nós. Ele é o maior construtor e tudo o que ele começa, ele termina, irmãos? Então, Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6, tá? Então, construir exige um fundamento firme, e esse fundamento é Cristo. Então, sem ele, irmãos, nada do que foi feito se fez, tá? E 1 Coríntios 3,11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E há outro texto também que diz que não há nenhum intermediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Então, ele é a base. Então, toda construção precisa ter uma base firme. Então, Jesus Cristo é essa pedra angular, é essa base que precisa estar em nossas vidas. E Salomão, ele constrói esse templo com essa base, com a presença do Senhor ali. Só que essa construção também, infelizmente, ela há de ser destruída. Em 2 Reis, no capítulo 25, fala do cativeiro, Babilônia, da rebeldia do povo. O povo ele se rebela contra Deus, os profetas alertaram, tanto Jeremias quanto Isaías. Porém, o templo ele é destruído por Nabucodonosor. Os muros são derrubados, as suas portas são queimadas e o povo é levado cativo para a Babilônia, que aproximadamente ficaram 70 anos cativo na Babilônia por causa de rebeldia do povo. Então, há uma coisa que foi construída há algum tempo por causa de rebeldia, por causa de pecado, por causa de idolatria, é destruído esse templo. Por mais que a base um dia tenha sido Cristo Jesus, por mais que a base um dia tenha sido firme, deixaram que coisas entrassem no templo, coisas estranhas entrassem nesse templo e que fossem destruídas aos poucos, que foram tirando a presença do Senhor deste templo. Então, Deus ele fala que ele não quer um povo que adora ele com lábios, mas ele quer um povo que adora ele em espírito e em verdade. Então, quando o povo deixa de adorar, quando o povo não quer mais a presença de Deus, ele vai se afastando. Porque o Espírito ele é santo, então ele deseja que nós o adoramos em santidade. Então, Deus não habita no meio de coisas que são profanas, ele é santo. Então tudo aquilo que é profano, ele não está no meio. Então Deus abandona aquele lugar e Israel ela é destruída, ela é levada em cativo pelos babilônicos. Então nós vemos que a destruição, há momentos que Deus permite a destruição do que foi edificado, porque foi construído muitas das vezes com base errada, orgulho, pecado ou até mesmo senso de independência. Infelizmente, muitas das vezes achamos que nós somos independentes, mas sabemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Em Mateus 7,26 também diz que todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, E o texto diz que vindo chuva forte, vindo tempestades, essa casa caiu. Ou seja, existe também construções que elas não são edificadas sobre uma base firme. E geralmente essas casas que não são edificadas sobre uma base firme, elas tendem a cair, elas tendem a ser destruídas mais facilmente. Porém, Deus às vezes quebra para nos reconstruir melhor, tá? E o quebrantamento é parte do processo. Muitas das vezes, quando fomos construídos com a base no orgulho, no pecado ou na independência, Deus, de alguma forma, ele nos mostra que com ele
a base será firme, será forte. Tanto é, nesse próprio texto de Mateus, fala que, porém, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, né, ele edificou uma casa sobre a rocha. E vindo as tempestades, os ventos que não deixam de vir e combater essa casa. Porém, ela não caiu, ela permaneceu firme. E o Salmo 51, no versículo 17, diz que os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Amém? Então, a destruição do templo de Israel foi por causa de rebeldia, de idolatria de Israel, porque eles abandonaram aquela construção que Deus tinha feito, né, através de Salomão, através da sua presença, da sua aliança, e o povo despreza essa aliança e o templo é destruído. Só que agora nós vemos a reconstrução, porque Deus, ele é fiel em suas palavras, tá? E Deus, ele é um Deus de amor e ele é um Deus de relacionamento. E ele quer se relacionar com nós, então ele vê que mesmo que com a construção que um dia foi feita, ela caiu, ela foi destruída. Mesmo assim, ele nos dá a oportunidade de reconstruir novamente essa construção em nossas vidas, tá? E a reconstrução desse templo, ela se dá em 3 fases, tá? Primeira, começa com a reconstrução do templo, do altar, através de Zorobabel e algumas outras pessoas, que está descrita lá em Esdras, no capítulo 3, no versículo 6, né? E ali eles começam a soerguer o templo de Israel, a soerguer o altar do Senhor, que simboliza também a comunhão. Nós precisamos primeiro reconstruir a comunhão com a igreja, precisamos reconstruir essa comunhão, né, com os irmãos, ter essa comunhão uns com os outros. E depois vem Esdras, no capítulo 7, no versículo 10, onde ele reconstrói o espiritual do povo, onde ele ensina a lei, onde ele ensina o povo a obedecer novamente, a pedir perdão a Deus. E nós vemos que essa reconstrução espiritual era muito importante, porque não adianta você só reconstruir os prédios, não adianta você só reconstruir a comunhão entre as pessoas, você precisa também reconstruir a fé, você precisa ensinar a lei. Então Esdras faz isso, ele ensina novamente as escrituras ao povo. E em Neemias, o texto bastante conhecido do capítulo 1, versículo 6, Neemias começa a reconstrução dos muros, o que é muito importante, porque um dia aqueles inimigos que invadiram a Jerusalém precisam reconstruir esses muros para que fique com uma proteção a mais. Então nós precisamos reconstruir a comunhão, precisamos reconstruir a nossa fé e precisamos reconstruir também a nossa proteção divina com Deus, para que nós possamos resistir às astutas ciladas do inimigo contra as nossas vidas. E mesmo depois da destruição, Deus, ele é especialista em recomeços. Ele reconstrói vidas, famílias, ministérios e sonhos, mas agora com uma base sólida. E em Isaías 58:12 diz que os teus ruínos lugares serão reconstruídos, levantarás os fundamentos de muitas gerações. A reconstrução envolve arrependimento, obediência e fé. Assim como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém com coragem e oração, Deus nos chama a participar da reconstrução de algo maior do que nós mesmos. Então, se hoje há uma casa destruída, Deus quer reconstruir através de você. E se há uma casa que quer ser edificada, edifique com uma base sólida, edifique na palavra do Senhor, edifique em Jesus Cristo, né? Que essa palavra venha martelar em sua vida, desse devocional de hoje, construção, destruição e reconstrução de Deus em sua vida. Amém.